Olá, bom dia. Meu nome é Andressa, eu sou enfermeira e biomédica, trabalho na Mediatoria e hoje nós estamos aqui em homenagem ao Dia das Mulheres para falar de um assunto que muito nos importa, tá? Que é a violência contra a mulher, a violência que é cometida contra a mulher. Hoje é um imenso prazer estar aqui com vocês, é tudo de primeira vez, né? Nós estamos aqui na inauguração da nossa primeira live, eu acredito ser primeira de muitas, tá? Então, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer as nossas convidadas, e eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouquinho cada uma delas. Mas antes eu quero falar com vocês e chamar a atenção para um número que me deixou assim bem preocupada mesmo, né? Nós sabemos da violência que acontece com a mulher aí no Brasil e no mundo, mas somente no estado do Espírito Santo foram registrados 17 mil casos de violência contra a mulher no ano de 2020. E aí a gente começa a pensar que teve a questão da pandemia, né, onde essas pessoas ficavam mais em casa com esses agressores. Mas o que me causou espanto foi que já em 2022 esse número subiu para 30 mil. Então é um assunto que nós temos que pensar realmente, analisar e ver, né, de que maneira que a gente pode estar ajudando essas vítimas, né, e até mesmo evitarmos de nos tornarmos vítimas, né, desses agressores. Tá? Então, agradeço a presença de todos aqui, é um prazer. Então, para nós começarmos aqui a nossa live, falando um pouco, nós trouxemos para vocês hoje em formato de uma roda mesmo, de bate-papo bem descontraído, tá? Então, eu vou estar fazendo umas perguntinhas aqui para as nossas convidadas, eu vou estar apresentando para vocês quem são elas, e elas vão estar passando para vocês aqui as perguntas que mais são feitas de modo geral, assim, tá? São as dúvidas de modo geral. E na medida do possível também que forem chegando pergunta para a gente vai respondendo para vocês. Então, hoje aqui nós temos a doutora Lidiane, juntamente com a doutora Nicole, tá? Que são especialistas aqui na área da família, e elas são sócias no escritório de advocacia, que é até um trava-língua, sabe? Então, se eu falar errado, elas vão me corrigir aqui. No escritório de advocacia Metzger, é isso mesmo? Metzger. Então, agora nós vamos começar aqui, né, as nossas perguntinhas, tá? Sim. Então, vamos começar aqui com a doutora Nicole. Doutora Nicole, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o que é a violência contra a mulher, como que isso começa? Então, a gente primeiro precisa falar que é uma violência de gênero, né? Então, é todo aquele ato lesivo que cause um dano físico, um dano psicológico, um dano moral, um dano patrimonial e um dano sexual à mulher. Então, como é uma violência de gênero, é o fato da mulher ser mulher. Isso já pode torná-la ser uma vítima desse tipo de violência, né? E antes de a gente até tratar desse assunto de violência, o que é a violência, a gente não pode deixar de mencionar a Lei Maria da Penha, que foi um marco, né, muito importante para a história das mulheres, né, para trazer um amparo maior, uma assistência maior, até mesmo para coibir e punir o agressor desses tipos de violência, né, que acontece, que não é algo que é pouco comum. Acontece todos os dias, nós estamos sujeitas, então é muito comum na sociedade. E a lei também trouxe para demonstrar que não é só uma questão familiar, mas sim que é dever do Estado e que é dever da sociedade, né, de forma a trazer esse amparo, essa proteção maior para essas vítimas. E aí é que a gente começa a entender a importância de se saber, né, identificar esse agressor, de saber quais são os amparos, né, o que nós, quanto mulheres, temos, que nós podemos usar ao nosso favor para a gente poder estar auxiliando, né? Eu acredito que no decorrer da nossa conversa aqui, às vezes a gente vai conseguir identificar ou lembrar de alguém próximo que já passou, que está passando por uma situação dessa e muitas vezes nem se deu conta que está passando por um certo tipo de abuso, né? Então, exatamente. Vamos aproveitar a nossa fala e eu gostaria que a senhora falasse também um pouco quais são esses tipos de abuso. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência, que é a violência psicológica, a violência psicológica, né, a física, que é a mais comum, que quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente logo entende que é um tapa, é um empurrão, mas não é só isso. Tem a violência moral, tem a violência sexual, a patrimonial. Então, são 5 formas que a lei traz e, além delas, também uma inovação é a violência virtual. Então, a violência física é todo ato, né, que ofenda a integridade
ou a saúde corporal da mulher. Então, o agressor, ele usa da violência física, ele usa da força, né, contra a mulher. Então, é um empurrão, é um puxão de cabelo, ou até mesmo arremessar algum objeto na vítima, né? Então, essa é a mais comum. Tem a psicológica, que é aquela que o agressor, ele visa, né, baixar a autoestima mesmo da mulher. Então, ele começa a ofendê-la, a chamá-la de burra, a falar que isso é coisa da cabeça dela, a ameaçar ela. Manipular, exatamente. E proibi-la, né? A psicológica é muito comum num relacionamento abusivo que o agressor, ele começa a proibir, olha, você não pode sair de casa, você não pode visitar seus parentes, você não pode sair com as suas amigas, esse tipo de roupa que você está usando eu não quero que você use. Então, começa a trabalhar o psicológico da mulher, até mesmo a mulher começa a pensar, né, sobre a sua própria sanidade. Começa a pensar que, poxa, ele está fazendo isso comigo realmente, eu deveria tomar esse cuidado da minha roupa. Eu não deveria ter respondido ele de certa forma, porque isso deixou ele nervoso. Então, a mulher começa a pensar que ela realmente é a culpada da relação. Ela acaba tendo a sua vida, né, roubada ali, o tempo todo Exatamente. sendo manipulada. E eu acredito até que o agressor usa a manipulação de forma positiva, digamos assim. Sim. Né? Você está agindo negativamente e eu estou fazendo isso de forma positiva, por te amar, por querer cuidar de você, para o seu bem. E a vítima vai tendo a sua identidade ali roubada também, porque muitas das vezes quando ela começa a perceber e toma uma atitude, né, de não querer mais, ela acorda e vê de repente quanto tempo ela perdeu de estar com os amigos, de fazer algo que para ela era prazeroso e de repente deixou de ser, né? Pelo período que ela foi manipulada ali por aquele agressor. E algo que a gente consegue perceber também é que muitas das vezes a gente vê essa pessoa, né? E jamais nós imaginamos que em 4 paredes ele é esse agressor. Porque para a sociedade ele parece um homem do bem, né? Um homem muito bom, que valoriza a família, dos bons costumes. Quanto entre 4 paredes, aí a gente tem esse agressor, essa pessoa que se manifesta dessa maneira aí terrível. Algo também que a senhora falou aí que eu achei maravilhoso foi referente à questão da violência patrimonial, que muitas das mulheres desconhecem. E eu falo que eu só vim entender também quando nós começamos, né, a conversar, para organizar aqui essa live, estar aqui hoje trazendo para todos esse tipo de conhecimento, porque eu acredito que boa parte da população não tem noção de como que isso procede e que isso também é um tipo de violência, né? Exatamente. A violência patrimonial é quando o agressor ele começa a utilizar dos objetos que a vítima possui. É um bem, ele começa a destruir aquilo que ela gosta. Ela gosta de um determinado copo porque ela tem um sentimento por aquilo e ele sabe disso, então de forma de vingança mesmo, de atingir o íntimo, né, da vítima, ele quebra esse copo, ele começa a controlar o seu próprio dinheiro, o que é muito comum. Verdade. Né, que Outro exemplo também é quando propositalmente o casal, por exemplo, compra um carro, coloca no nome da sogra, coloca no nome do primo, né? Ou constrói em cima da casa de alguém, né? Por exemplo, em cima da casa da sogra, ou começa a depositar o dinheiro do casal em uma conta exclusiva em nome dele, né? De modo a, como se diz, a ocultar mesmo o patrimônio. Ocultar o patrimônio. Né? Então, isso também é um tipo de violência patrimonial, que é algo que está muito presente e que a maioria das mulheres sofrem isso num relacionamento abusivo, que não fazem nem ideia, acha que é um cuidado que ele está tendo, ou acha que não tem uma importância, mas quando esse relacionamento acaba, aí ela precisa buscar um amparo, um auxílio, às vezes nem busca, porque acha que não tem o direito. E a gente está aqui para dizer que a mulher tem o direito, sim, de requerer, né, tudo isso quando finalizar, quando findar essa relação.
Isso é muito importante, porque tudo que você falou aí, né, que você e que a doutora Lidiane falaram, faz muito sentido, porque sempre a gente vai conhecer alguém ou conhece alguém que está nessa situação. Sim. Não, o meu esposo acha melhor colocar na conta da mãe, ou de repente o nosso carro está no nome da mãe dele, e aí você, mas por que está no nome da mãe? Ah, porque ele acha melhor, né, tem as questões dos impostos, e sempre sim, tem alguma desculpa, é imposto, é porque às vezes ele vem muita multa, então como a mãe dele não tem carteira, não tem problema. Então, assim, a gente vê que é uma série de desculpas que, de repente, por a pessoa não ter o conhecimento, né, do que é, qual o tipo de violência, que isso aí pode, né, configurar como um tipo de violência, esse tipo de comportamento não é um comportamento positivo, não é para o bem, digamos assim, que aí a gente sabe que tem segundas intenções, ela vai deixando levar. E é o que você falou, o triste é quando essa pessoa se depara numa situação que ela conseguiu entender o meio que ela está vivendo, que não é bom, que aquilo ali tem trazido uma série de consequências de prejuízo para ela, que ela não consegue mais se enxergar como ela era uns anos atrás, até mesmo antes de conhecer essa pessoa. E aí ela se posiciona diante dessa situação, mas aí vem a preocupação. Como que eu vou ficar? Muitas das vezes era uma pessoa que tinha um emprego e saiu do emprego porque o esposo, o namorado, pediu para que saísse. Não estivesse mais ali, que ele iria, né? Não, fica em casa, cuida da casa, vamos ter um filho, cuida do filho e deixa que eu vou entrar como provedor. Só que, na realidade, não era um provedor, era um manipulador, né? Que ali estava o tempo todo manipulando a situação. E aí ela se vê da seguinte maneira. E agora, como que eu vou fazer? Porque materialmente eu não tenho nada. E psicologicamente também não. Porque essas mulheres vêm bem defasadas mesmo com o seu psicológico, né? A gente consegue acompanhar isso aí. Então, é algo que muitas das vezes, por não conhecer, elas acabam se submetendo e arrastando esse relacionamento, né, por conta dessa situação. E aí, é algo também que eu acho que de extrema importância, porque muitas delas, elas não sabem onde e como procurar esse tipo de assistência. Né? Então, assim, hoje eu estou nessa situação, mas para onde eu vou? Com quem eu falo? O que fazer? Qual o meu amparo? Como eu posso proceder diante dessa situação? O que a senhora tem para dizer para nós? Então, de orientação? Primeiramente, a mulher, quando ela tá numa situação dessa, é muito difícil dela sair, né, desse relacionamento, porque como é uma relação familiar, então a mulher, ela se vê ali todo dia com aquela pessoa, cada dia mais, porque o relacionamento uma violência sempre começa de uma forma muito sutil, né, então assim, no começo ela não vê, ela não percebe esse tipo de violência. E quando ela percebe, ela já está muito envolvida naquele relacionamento. Então, eu acho que o primeiro passo é, se essa mulher procurar uma amiga, procurar alguma assistência, procurar alguém, que ela seja ouvida. Né, doutora Lidiane? Eu acho que é muito importante, se chegar uma conhecida até você, né, um conselho que eu dou para todos que estão assistindo, se chegar alguém falando, mesmo que a pessoa às vezes fala de uma forma como se fosse algo comum, né, e a gente enxerga, tipo, ela está passando por uma violência, e só que ela não enxerga isso, você vai tentar abrir os olhos dela e ela simplesmente não enxerga. Então, acho que o primeiro passo é a gente escutar, porque a partir do momento que essa vítima, ela passa a contar a história dela para você, automaticamente ela está se escutando. Então, vai chegar uma hora que ela vai estar falando para você 1, 2, 3 vezes, mas daqui a pouco ela vai acender uma anteninha, vai dizer, não é comum. Mas é muito importante também quem está apoiando, né, esse apoio familiar, essa rede de apoio, tenha paciência. Porque não é fácil sair de um relacionamento abusivo. A mulher hoje está cheia de coragem. Amanhã o agressor chega em casa, presenteia, dá aquele monte de presente, pede vários perdões, fala que nunca mais vai fazer e a mulher acaba acreditando, né? E no outro dia ela já perde aquela coragem, ela já, pelos filhos, pela família, pela sociedade, porque também a sociedade faz a mulher acreditar de que ela tem que aguentar.
né? Que se ela casou, o casamento é para sempre. Ela na tem que alegria, na lutar, né, tristeza, pelo ela tem que lutar. casamento. São os paradigmas, né? Os paradigmas, Que precisam muitas de vezes ser quebrados. a gente ouve muitas pessoas falando, mas como que uma mulher tá até hoje? Por que ela tá aguentando, né? Ou então tem aquela frase, né? Gosta de tapa, né? Mulher de malandro, gosta de apanhar, né? Então, assim, a sociedade nos impõe, né? Nos faz acreditar que é normal. É normal você ser agredida verbalmente, né? É normal o marido simplesmente impor, né? Te controlar, te medir, te podar. Porque é o cuidado do marido, o homem macho, o homem másculo, ele cuida da sua cria, ele cuida. tem um ciúme ele me ama. E às vezes o ciúme, ele é visto como algo até mesmo positivo. Só que o ciúme excessivo, a gente sabe que E quando nós falamos da questão, tanto da sociedade, né, do que a sociedade nos impõe, é algo muito importante, porque muitas das vezes, quando essa vítima vem, ela já vem pensando justamente nisso. No que a sociedade fala, ela falou isso agora, não dá confiança, daqui a pouco ela tá com ele, então ele não é tão ruim assim, porque se fosse ela não estaria. Então, eu falo porque eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, eu sempre falo a seguinte frase, eu falo, gente, olha só, eu acho que a gente tem que parar e entender todo o processo, entender a história. Muitas das vezes, entra no ciclo, né? Que eu acredito que a doutora Lidiane vai estar falando posteriormente. Isso entra no ciclo. Tá? Então, hoje de manhã cedo, ela veio falar, de repente, comigo, com você, com alguém, né, do que ela passou. Chega à noite, chega à tarde, quando ela tá diante desse agressor, esse agressor já vem com uma flor, vem com um presente, me desculpa, eu fiz isso porque eu te amo, não vou fazer mais, eu te prometo, entra na fase de lua de mel. E aí vai. Então, assim, é uma série de coisas que nós também temos que entender todo o processo para que nós possamos ser realmente uma rede de apoio. Né? Porque pensa você, uma pessoa vem me procurar hoje para pedir ajuda, e aí eu me disponho a ajudar, e aí mais tarde essa pessoa muda de ideia, ou no mesmo dia, ou à noite, ou no outro dia, ou na semana, ou no mês, volta, e aí eu começo a falar, não tem mais jeito, e assim, tudo que eu estava construindo para aquela pessoa, eu vou desconstruir. Então, qual é a probabilidade dessa pessoa ter coragem de chegar novamente para mim ou até para outra determinada pessoa e pedir ajuda de novo? Porque na cabeça dela, dependendo do que eu vou falar, da maneira que eu vou me comportar, eu vou multiplicar isso aí, eu vou passar isso aí à frente. Então, não vou, porque de repente a Andressa já falou com fulano. E aí fulano vai ter a mesma concepção que a Andressa está tendo, que está falando. E muitas das vezes ela quer, mas ela não tem força. Então, se eu hoje em dia, eu entendo todo o processo, eu estou preparada para poder amparar essa pessoa, olha, a situação é essa, eu estou aqui, isso vai acontecer, eu estou sinalizando porque você precisa de ser forte, ele vai te pedir desculpa, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, mas não acredite, porque ele não mudou. São anos, né, você passando por toda essa situação e você viu que ele não mudou, ele não vai mudar. Então, assim, quando você tem isso, é o que você falou. A gente está falando, a pessoa está falando, ela está nos escutando e está se escutando. Exatamente. Então, eu entendo que nós acabamos sendo multiplicadores, né, e uma rede de apoio realmente embasada e preparada para poder apoiar essas mulheres que se encontram nessa situação. Então, hoje eu entendo que o caminho tem que ser esse mesmo. Não dá para ser diferente. Senão, a gente não consegue, né, colher os frutos da nossa semeadura. Então, eu entendo que basicamente é isso aí. Exatamente. Vai chegar um momento que a mulher vai entender que realmente aquele relacionamento é um relacionamento abusivo e ela vai buscar ajuda, vai buscar um amparo jurídico, ela pode procurar a defensoria pública, né, para saber dos seus direitos, porque muitas das vezes as mulheres, elas se sujeitam a esse tipo de relacionamento achando que elas não vão conseguir sair porque elas dependem financeiramente, né, doutora Lidiane, do marido para sobreviver, porque muitas delas são provedoras do lar e quem ajuda financeiramente no lar é o esposo, né? Então, ela começa a achar que, poxa, eu tô nesse relacionamento, mas eu não consigo sair porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho como sobreviver. O que eu faço? O que eu faço? Tenho os meus filhos. O que eu faço com meus filhos? Porque muitas das vezes o marido também fala, olha, se você se separar de mim, você não vai conseguir a guarda, você não tem nada, você não tem como se manter. Então, é muito difícil. Então, eu acho que
A vergonha também, né, faz com que a mulher ela não busque esse amparo. Então é uma questão assim que realmente exige muita paciência até a mulher ela entender que ela tá nesse ciclo de violência, né, e até ela procurar um amparo mesmo, né, jurídico ou social. E é importante a mulher vítima de violência doméstica ou até do relacionamento abusivo, ela entender que ela tem direitos, né? O judiciário está aí, a defensoria pública, né, pode estar auxiliando, né, essa mulher nesse recomeço a buscar os seus direitos, porque ela tem direitos, mesmo não sendo casada, mesmo não tendo contrato de união estável. Muitas vezes o homem manipula tanto a mulher e fala, mas você não tem emprego, como que você vai criar? Nenhum juiz vai te dar a guarda. Nós já vivenciamos isso várias vezes, que a mulher chega pra gente tão preocupada, mas eu não tenho emprego, o juiz não vai me dar a guarda dos meus filhos, porque como que eu vou criar os nossos filhos, né? Ou então a mulher é do lar, né? Ela, né, cuida da família e como que ela vai se sustentar? Porque 200, 300 reais de pensão dos filhos não vai pagar aluguel, não vai fazer nada, né? Mas ela pode requerer a pensão, né, para o marido, até ela poder, né, se estabilizar, até ela poder conseguir um emprego, encontrar uma babá para cuidar dos filhos, porque a mulher não basta só emprego, ela tem que pensar numa gama em tudo, né? Com quem vai deixar, como que o transporte vai levar a criança, a mulher tem que pensar em tudo, né? Então, a mulher tem direitos, né? Até implicações trabalhistas, por exemplo, existe entendimento de que a mulher tem até direito às verbas trabalhistas do período em que o marido estava empregado durante a relação. Isso é pouco divulgado, poucas mulheres buscam esse direito, saber, né? Entender. Saber, entender. Então, o conhecimento é tudo. Mulher, você não está desamparada, porque é difícil demais você sair desse relacionamento, porque é como se fosse um povo. Ele te cerca em tantos aspectos psicológicos, financeiros, né? Que você fica engessada. Você realmente não sabe para onde ir. Mas o judiciário está aí, né? Busque sua rede de apoio, busque seus amigos, busque seus direitos. E o que é também muito importante, né? Quando a mulher, enfim, decide se separar, muitas vezes o homem fala, não, vamos fazer um acordo. A gente faz um acordo aqui de boca. Mulher, não faça acordo de boca. Né? Porque isso não tem nenhum amparo legal. Hoje ele está pagando. Amanhã, quando você está em um outro envolvimento amoroso, ou até mesmo quando ele também está em um outro envolvimento amoroso, começa a parar de pagar, tudo muda. Né? A vida muda, as pessoas mudam. E quando você judicializa, né, você está ali formalizando o seu direito. Né? Então, a judicialização é importante. Busca um advogado especialista ou a defensoria pública, né, para garantir não só os seus direitos, mas também os direitos dos seus filhos. Isso, né? Aí. E vamos aproveitar que você já está com a fala, né, doutora Lidiane? E fala um pouquinho para nós quais os sinais desse tipo de violência contra a mulher. Os sinais começam assim de forma bem sutil, né? Porque nenhum relacionamento abusivo, né, começa já com soco, com um beliscão, né? Normalmente ele começa de forma bem sutil. Normalmente ele começa com um relacionamento amoroso muito rápido, né? Com 1 a 2 semanas você já está morando junto, já está noiva, né? Porque normalmente os homens não conseguem, o agressor não consegue suportar muito tempo essa máscara de bom moço. Né? E aí ele começa já a controlar a sua vida, controlar as suas redes sociais, começa a te proibir de fazer certas amizades, impedir de você frequentar até mesmo uma religião, né? Te tira do emprego. Então, assim, mulher, é importante você começar a observar esses sinais, porque normalmente o agressor ele quer te isolar. Né? Ele quer tirar o seu empoderamento, que é a sua liberdade financeira, que é a sua rede de amizades, né? Então, são pequenos aspectos que, com o passar do tempo, quando você já vê, você já passou por todos os sinais. E quando você acorda, você já está lá na agressão verbal. Né? Que é quando o homem começa a agredir, como a doutora Nicole comentou, xingar, falar que é burra, ou que você depende do dinheiro dele, né? Até então já aconteceu dele já dilapidar o patrimônio do casal, porque normalmente o homem, quando começa a perceber que a mulher já não está mais satisfeita, que ela já está a ponto de pedir o divórcio, ele já dilapidou todo o patrimônio. Né? E entra para as questões psicológicas, né? Muitas vezes os homens utilizam, né, dos filhos,
que é o ponto mais sensível da mulher, né? Então, quando acontece até a agressão física, muitas mulheres têm medo de entrar, por exemplo, com a medida protetiva, porque ela fica pensando, ok, a medida protetiva é para mim, mas ele nunca agrediu o meu filho. Como que eu vou entregar o meu filho para o pai visitar, sendo que eu tenho uma medida protetiva? Então, assim, são questões lógicas, né, que o judiciário, cada caso, obviamente, é um caso, né? Mas para tudo tem um jeito, né? Mas a questão psicológica é que ele usa muitos filhos, ele usa a condição financeira da família, a condição financeira da mulher, a dependência financeira da mulher, né? Para manipular, né, a mulher. E aí chega na questão realmente da agressão física, né? Que é quando a mulher realmente é agredida, né? Poucos casos começam no início da relação, mas acontece sim. E aí entramos na parte do ciclo. E quando você já está naquele relacionamento totalmente tóxico e abusivo, hoje você é agredida verbalmente. A mulher tem muito medo. Acho que um sinal também claro é você estar sempre pisando em ovos. Você sempre tem medo de falar e você chatear o marido, porque ele está muito cansado, porque ele chegou estressado do trabalho, ele está muito preocupado. Então, a mulher está sempre ali pisando em ovos. Muitas vezes não quer conversar para não chatear o marido. Falar o que pensa, né? O que quer fazer. Se impor por medo, né? Porque o marido ele vai estar sempre, qualquer coisa, motivo de explosão. Né? Não existe um diálogo. A mulher fala, mas o homem, mas você isso. E aí a mulher já começa, né? Então, esse ponto do relacionamento do agressor ser muito explosivo é um ponto de cuidado, né? Então, aquela explosão parte para agressão, aí o homem realmente percebe que ele ultrapassou um limite e aí ele pede perdão, pede desculpas, né? E entra nessa fase da lua de mel que, querendo ou não, o relacionamento ele foi bom. Existem momentos bons. E a mulher está tão dependente emocionalmente que quando ela entra nessa fase dessa lua de mel, ela se recorda. É o melhor momento da vida, porque o homem ele está um doce, o agressor ele está um doce. Então ele vai lá, presenteia, né, dá vários presentes, leva para sair, leva para jantar. O relacionamento se torna gostoso. E aí você fala alguma coisa, aí volta aquele temperamento explosivo, né? Parte para agressão verbal e depois parte para agressão física. Então, é um ciclo, né? Que é muito importante as mulheres estarem atentas a esses sinais e a esse ciclo de agressão. Então, só para a gente responder aqui já para a gente finalizar, porque nós vamos fazer um intervalo, né? Tomar uma aguinha no banheiro e vamos chamar as nossas outras duas convidadas para nós finalizarmos aqui a nossa roda. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria de saber, se você falasse um pouquinho, quais os impactos que essa situação, né, ela pode trazer consigo, ela pode gerar para essa vítima e para os familiares. Impactos psicológicos, principalmente, porque a mulher ela já está tão fragilizada, ela já está tão diminuída, ela já está tão minimizada que a mulher acredita que não tem saída para ela, né? Então, o impacto psicológico é imenso. E também acredito que a mulher ela tem que se apoiar, né? Realmente, todas somos uma. Né? Então, nós precisamos acreditar no empoderamento feminino, né? Que você construir um lar com felicidade, com amor, é difícil você sair do relacionamento, mas você sim pode estar sozinha, né? Muitas vezes a gente acredita que a gente precisa de um homem para nos amparar. Completar, para ser feliz, né? Mas não precisamos, né? Ótimo, quem tem, né, seu relacionamento, construa com amor, com felicidade. Isso é que todos nós almejamos, mas se você está em um relacionamento infeliz, né, com todos esses sinais que foram apontados, existe sim uma solução, existe sim uma saída, né, doutora Nicole? Exatamente. E a mulher pensar, a gente, né, introduzir isso na sociedade, né, a gente trazer isso para conscientizar também todo mundo, todos que estão aqui, porque a mulher ela precisa dessa rede de apoio. Exatamente. Dos familiares, da sociedade, de pessoas ao redor dela, até mesmo no trabalho, porque muitas das vezes a mulher chega
chateada no trabalho e às vezes a gente não entende o porquê, né? Então, a partir do momento que gera aquela conversa ali, que ela começa a se abrir para você, então você tem que ser o apoio dela. Isso é muito importante. E a mulher também, nós todas entendermos que nós somos autossuficientes. Isso aí. Lógico, é muito bom ter um companheiro, é muito bom ter pessoas ao nosso redor, mas que seja de uma forma saudável. Porque eu pessoas acho que nos façam bem, né? pessoas que nos façam bem, porque nós merecemos ser felizes. Exatamente. Isso aí. Né? Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, a gente tem que trazer essa conscientização porque é muito importante. Justamente. Então, nós vamos encerrar agora o nosso primeiro momento aqui. Agradeço tanto a doutora Lidiane quanto a Nicole, tá? Pela fala de vocês. Assim, de extrema importância para nós quanto mulheres, e é muito importante também deixar sinalizado que nós não estamos aqui dizendo que é ruim você ter um relacionamento, muito pelo contrário, né? Todas nós que estamos aqui, nós temos um relacionamento, somos casados, temos namorados, somos noiva, estamos felizes. O que nós trazemos aqui hoje é a conscientização dessas mulheres que estão nessa situação, passando por todo esse processo aí, seja em qualquer esse tipo de agressão, que a gente sabe que uma vem acompanhada da outra, né? De nos apoiarmos, de entendermos um pouquinho mais de processo para a gente podermos estar ajudando umas às outras. Tá? Então, nós encerramos esse primeiro momento. Você que está aí nos acompanhando, aguarde, que é questão de 2 minutinhos, tá bom? Tomar uma água e já voltamos aqui com as nossas segundas convidadas. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigada.
Olá, voltamos aqui com a nossa segunda parte, né? Nosso segundo bloco aqui da nossa live. Ao vivo a gente sabe que tem algumas coisinhas que acontecem, né? Então vamos retomar aqui a nossa fala. E nesse segundo momento nós trouxemos aqui para vocês mais duas pessoas, duas convidadas muito importantes. Nós temos aqui a Juliana, que é assistente social e colaboradora da Mídia Ateliê. E nós temos também a Isabela, que é advogada também, juntamente com a doutora Lidiane e com a doutora Nicole, lá no escritório de advocacia Métics, que é um trava-língua, tá, gente? Eu sempre me atrapalho na hora de falar o nome do escritório. Então, voltando aqui, eu gostaria, né, em primeiro momento, que a doutora Isabela, que é especialista, né, na parte ali de criminalista, falasse um pouquinho para nós, desse sua introdução, nessa parte voltado, né, para a violência contra a mulher, e já nos respondesse também como que nós fazemos para impedir que esse agressor se aproxime tanto das vítimas, né, dos amigos e dos familiares também. Então, Andressa, a gente sabe que quando a mulher está numa situação de vulnerabilidade por conta da violência doméstica, o primeiro passo, né, é sempre tirar ela desse ambiente, tirar ela dessa situação de insegurança que ela vive por conta desse fácil acesso que o agressor tem a ela. Né? As medidas protetivas que são previstas pela Lei Maria da Penha são um mecanismo, né, uma forma que se encontrou de proteger essa vítima, de conseguir fazer de tirar ela dessa situação de vulnerabilidade. As medidas protetivas são restrições que o juiz ou a juíza vão impor para esse agressor e também obrigações. Dentre elas, nós temos a proibição de se aproximar da vítima e dos seus familiares, mas não somente isso. É possível afastá-lo do lar quando a gente está falando de um agressor que vive na mesma residência da vítima. A gente pode vislumbrar também a possibilidade de ele ficar proibido de entrar em contato com ela por telefone, por mídia social, não só com ela, também com os familiares, porque a gente sabe que eles costumam ficar muito obcecados, né? Eles não se conformam com esse impedimento que passa a existir de contato. Então, eu não consigo falar com ela, eu vou na mãe, eu vou no pai, eu vou nos amigos, nos demais familiares. Uhum. Isso é previsto pela lei e também passa a ser um impedimento. Ele pode ser obrigado a frequentar grupos de apoio psicossocial para que ele consiga ser reeducado e compreender quais são as consequências dessas atitudes que ele passa a ter. Então, assim, são muitas medidas, né? É muito fácil solicitar. Basta que a mulher, quando se vê na situação de vítima, quando identificar os sinais que já foram falados no outro bloco, ela vá até a delegacia, se possível, a Delegacia de Atendimento à Mulher, né, a DEAM, e ela registra um boletim narrando exatamente quais são as situações de perigo que ela vivenciou, quais são os motivos pelos quais ela sente essa insegurança e expressamente solicitar uma medida protetiva, que a partir do momento que ela faz esse registro, ele é enviado para um juiz ou uma juíza que vai avaliar aquele caso e vai determinar quais são as medidas mais adequadas para aquela situação e quais são aquelas que serão mais eficientes para trazer essa sensação de segurança para a vítima. É importante dizer também que a partir do momento que o agressor ele é intimado disso, ou seja, ele passa a tomar conhecimento de que ele tem restrições em relação àquela mulher, ele é obrigado a respeitá-las. E se ele vier a descumprir, ele vai ser penalizado judicialmente, ou seja, ele pratica crime descumprindo a medida protetiva. Então, a mulher, ela pode fazer um registro posterior, um novo boletim noticiando esse descumprimento, ela pode solicitar o apoio da polícia ou também solicitar, no momento do registro do boletim, um botão de pânico, que é utilizado para dar maior efetividade às medidas protetivas. Ela aciona o botão e, a partir daquele momento, a polícia já tem o conhecimento de que ela está numa situação de perigo e vai mandar uma viatura para lá. Ela tem a possibilidade de solicitar também a Patrulha Maria da Penha,
que recebe uma lista do próprio juízo de onde estão as vítimas que têm medida protetiva, qual é o endereço delas, e fazem essas rondas para poder inibir, intimidar o agressor a se aproximar da residência e tudo mais. E um ponto que eu acho importante também, para finalizar sobre as medidas protetivas, é que muitas mulheres têm medo de solicitar porque não querem penalizar, não querem que ele sofra nenhum tipo de processo, não querem que ele seja investigado, só querem realmente ajuda para sair desse relacionamento, né? Que a gente sabe que é muito difícil fazer isso. Então, é importante dizer que não é necessário que exista uma investigação e nem é necessário que exista um processo criminal para que a mulher possa solicitar a medida protetiva. Ele é independente, é um procedimento independente. Você pode ter só a medida protetiva. Então, eu acho importante deixar isso muito claro, porque ele é um instrumento de proteção. E o principal é se proteger, é realmente buscar sua integridade física, psicológica. Então, acho que esse é o principal, assim, das medidas protetivas. Aí é bem interessante porque muitas das vezes você vê que a vítima, ela tem essa preocupação mesmo. É o pai dos meus filhos, mas ele é um bom pai. Então, o que é que meus filhos vão ficar pensando se ele for preso? Eu não quero que amanhã ou depois meus filhos digam que o pai foi preso por culpa minha. E muitos dos agressores também, eles acabam minando, né, essas vítimas com essa fala, né? De que eu sou o pai dos seus filhos, o que nossos filhos vão achar? E dependendo, né, da idade e do convívio com os filhos, porque a gente tem alguns casos que alguns agressores, eles se comportam, né, de maneira muito agressiva em qualquer um desses tipos de agressão, com a esposa, né, ou com a noiva, com a mulher, de modo geral, mas com os filhos, ele tem um outro tipo de relacionamento. Então, assim, o filho sempre vai ter aquele agressor no que a gente fala do relacionamento ali paterno, como sendo algo muito bom, muito prazeroso. E muitas das vezes ele usa isso aí contra a vítima. Então, a vítima parece que ela está sempre perdendo. E aí entra também na fala que a doutora Nicole e a doutora Lidiane falou também, que é quando o agressor ele vai tentando manipular ali os filhos e a mulher se vê numa situação que muitas das vezes ela tenta retroceder por medo. Não vou, ou de repente o erro é meu mesmo, e aí ela começa a achar que realmente ele está correto no que ele faz, no que ele pensa, na maneira dele agir, e que ela está errada, né? Sim. Então, a gente vai vendo aí que as falas se completam e são muito importantes. E aí, o que a gente pode pensar, o que isso aí pode gerar de negativo em todas as esferas, né? Porque a gente tem, conforme você falou, a questão dos amigos, dos familiares, da própria vítima, a gente vê que não é algo isolado, né? Sim. Então, as medidas protetivas, você falou de menores, né? Muitas mães têm essa preocupação, né? Poxa, mas e o meu filho? Como ele vai ficar? Ou então elas temem porque são dependentes financeiras dele. E aí pensam, bom, ele vai ser afastado do lar. E aí? Como eu fico? Né? Isso não precisa ser um impeditivo de você solicitar essa ajuda. Porque quando você faz a medida protetiva, você solicita a medida protetiva, você pode explicar essa situação no registro do boletim e você pode solicitar que esse juiz que vai analisar a possibilidade de conceder ou não essas medidas e quais serão as medidas que serão concedidas, de fixar alimentos provisórios, para que você não fique desamparada, para que você não precise passar por nenhum tipo de necessidade financeira até você buscar um advogado ou a Defensoria Pública que atue na área de família para regularizar essa situação dos alimentos, né, da pensão. Você também pode, por exemplo, no caso de ele ser um pai bom, um pai que não pratica nenhum tipo de violência com os filhos, somente com a companheira, você pode verificar caso a caso, lógico, mas a possibilidade de o juiz nomear uma terceira pessoa para intermediar esse contato. Então, olha, tem o direito de visita. Então, ele não foi suspenso esse direito de visita, ele ainda tem condição de visitar o filho, então tudo bem. Então, vamos ver se tem uma assistente social, alguém que esteja à disposição do judiciário que possa fazer essa ponte, de passar as informações ou então de
levar esse menor para a casa do pai, buscar e levar para a casa da mãe. E caso não seja possível, caso ele passe a apresentar um comportamento violento com o filho ou se utilizar do filho como um instrumento para manipular a mãe, é possível você solicitar também a suspensão desse direito de visita. É lógico que não é o ideal, porque você acaba penalizando de certa forma essa criança, mas também é importante a gente saber que existe essa possibilidade se esse menor for utilizado como um instrumento de violência também. Isso é muito importante porque era algo, e eu vou trazer aqui muitas das coisas que está sendo dita aqui, que já foram faladas lá atrás, que eu desconhecia. Como essa questão mesmo de ter uma pessoa para estar sendo uma mediadora, né? Ser um intermédio entre os dois aí. E o mais importante ainda também é o fortalecimento da sua fala quando você diz da questão de muitas das vezes o agressor querer manipular essa criança. Sim. Ele também, de uma certa forma, ele vai tentando dominar. Mas quando ele começa a enxergar que as portas foram se fechando e os atalhos também ficaram perdidos, que só tem um caminho, ele vai parar e vai pensar que ele vai ter que refazer a rota dele. Sim, né? Exatamente. Então, é hora de parar e pensar e usar, né, daquilo que nós temos dentro da lei ao nosso favor quando for preciso. E a favor daquelas pessoas também que nós conhecemos, que precisa, que não é o que a gente quer. Conhecer, ter um amigo, um familiar, um parente nessa situação. Mas tendo, como que eu vou fazer? O que eu tenho de conhecimento para poder orientar, para poder apoiar essa pessoa, para ser realmente uma rede de apoio, né? Sim, com certeza. A Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos mecanismos, né, como eu falei. E é importante a gente deixar sempre isso claro, inclusive quando a gente for orientar, auxiliar alguém que está nessa situação, que existe saída, mesmo para os tipos de violência mais absurdos, como o risco de morte. Existem alternativas, existem formas de você se proteger. Você não precisa, né, ficar nessa situação de risco, vivenciando uma série de abusos, nem por medo e nem por conta dos filhos ou de questões financeiras. Existem alternativas. E aí, para nós encerrarmos aqui a nossa parte, né? E irmos conversar um pouquinho com a Juliana, na parte do social, com relação à pensão. Como é que fica? Nesse caso, um exemplo, eu hoje me relaciono com um agressor, eu quero, né? Tomei todas as medidas ali, mas eu me deparei na situação de que eu preciso de uma ajuda financeira, né? Então, no caso, ele teria que pagar uma pensão. Como é que fica? Ele paga, não paga? Quais são os meus direitos quanto vítima e ele quanto agressor, mas sendo pai, né? Então, o fato de ele ser agressor não diminui nem um pouco a responsabilidade dele enquanto pai. Existe a possibilidade, independente de se estar ou não numa situação de vulnerabilidade, né, de vítima de violência doméstica, a possibilidade de pagamento de pensão até entre ex-companheiro e ex-companheira, né, ele pagar uma pensão para ela quando ela ficou muito tempo fora do mercado de trabalho. E, como eu disse, você pode solicitar, a vítima pode solicitar até mesmo no momento de solicitar a medida protetiva. São alimentos provisórios, né? Até porque essa questão é devidamente debatida na área de família, mas ela é uma forma de ganhar tempo, digamos assim, de conseguir dar a essa vítima o auxílio necessário para que ela consiga sair dessa situação e buscar ajuda específica para a área de família. A parte criminal, que é a parte que eu tenho condições de falar com mais propriedade, é de realmente proteger essa mulher e tirá-la desse ambiente tóxico e perigoso, entendeu? E dá para perceber que durante, né, a nossa fala, as trocas de informações, que basicamente as duas caminham junto, né? Junto. Porque você não vai ter uma desacompanhada da outra. Você vai ter os dois ali caminhando junto. E é de extrema importância toda a sua fala, todas as suas orientações, né, colaborada aqui, passada aqui para nós, compartilhada. E aí agora nós entramos na parte do social, que é algo muito importante também. E aí eu passo a fala agora para a nossa Juliana, que é assistente social e nossa colaboradora ali na Mediatoria. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, explicasse um pouco sobre esses canais de denúncia contra essas vítimas, como que se dá. Então, Andressa, primeiramente, bom dia a todos.
Diante da pandemia, é importante ressaltar que essas mulheres ficaram mais vulneráveis e suscetíveis à violência doméstica, né? Porque, geralmente, o agente causador, como as meninas já citaram anteriormente no outro bloco, moram com essa mulher, ou então são pessoas próximas a elas, e aí elas passaram a ficar mais passíveis à violência. Então, o índice de feminicídio cresceu drasticamente nos últimos anos. Em pleno século XXI, a gente vê que a morte, né, o assassinato de mulheres tem causado grandes alardes na sociedade. Então, aí a mulher pergunta, mas e agora? Quando eu estou sendo vítima de violência doméstica, aonde que eu vou procurar? Quem eu vou procurar? Então, existem redes de apoio, e uma delas, né, tem o 190, que é a polícia. Então, é quando a vítima já está morta, ou então próxima à morte, então alguém entra em contato para poder realizar, né, o atendimento, chamar a polícia até o local. Outro caso também tem a campanha do sinal vermelho, né? Não sei se todos conhecem. É quando a mulher ela faz um sinalzinho com X vermelho na palma da mão e procura postos específicos, como farmácias, agências bancárias e aí ou órgãos públicos. E ela procura esse local informando, né? Mostrando o sinalzinho. No caso, por exemplo, eu quero saber onde procurar, no caso, você falou que existe farmácias, bancos, né? Instituições que eu posso pedir ajuda. Tem um canal, eu posso pesquisar na internet, tem um local que eu possa ligar para mim estar tendo acesso a esses pontos. Porque, para você entender assim, a minha pergunta, né? Vou te dar um exemplo. Eu faço um X na minha mão e vou na farmácia ali da esquina e mostro. Aquela farmácia, ela está preparada para entender, para saber... Isso é importante. Então, assim, as pessoas que trabalham nesses locais provavelmente deveriam ser instruídas, né, a receber esse tipo de alerta. Então, eu oriento que procure também até assim, postos de saúde, porque vai ter assistentes sociais, né? Agências bancárias também pode procurar, porque o que pode acontecer? Às vezes essa vítima ela pode estar próxima daquele agente causador. Então, às vezes, ela sai juntamente com ele. Aí ela fica assim, né, naquele impasse. Por isso que eu te perguntei. Como que eu peço ajuda? Então, por isso que é feito discretamente. Então, eu acho assim, se procurar um posto de saúde, que é mais fácil para ser atendida e direcionada, acho mais eficaz. Ou então, se ela conseguir alguém que chame a atenção para poder ligar para a polícia, né? Para poder explicar sobre o caso, é o que eu oriento, né? Caminho, né? Isso. Mas também, assim, existe a Central de Atendimento Especializada à Mulher, né? No canal, o Ligue 180. A pessoa liga, onde tem uma escuta mais passiva, né? Uma escuta mais atenta, onde a mulher vai relatar o que ela está passando, as agressões. Então, esse canal, ele geralmente vai encaminhar ela para os órgãos, vai direcionar, né? Competentes, vai direcionar ela para esses órgãos e vai tratar sobre o caso. Mas, assim, ela pode ligar, tanto de casa, ou então terceiros podem estarem realizando esse telefonema. Pra ela, né? Exatamente. Também existe os núcleos de delegacias, né? São as delegacias comuns. A pessoa pode se direcionar também à delegacia, mas, assim, eu indico que procure mesmo a DEMS, né? Você falou, que é a Delegacia Especializada da Mulher. Lá vai ter um caráter mais assim repressivo e preventivo para a mulher, né? Ou que seja, especializado, né? Por já entender como se comporta, como que compreende tudo. Isso. Eu acredito que o amparo ali, ele é mais específico, né? Estarão mais preparados para receber e entender todo o processo, né? Isso aí. E lá neste local, ela vai ter toda uma assessoria, né? Vai ter policiais, vai ter a equipe especializada de atendimento de violência doméstica. Então, ela vai relatar o que ela está passando, eles vão anotar, vão abrir um boletim de ocorrência, se ela quiser fazer, bem como também um corpo de delito, que ela não é obrigada, mas ela pode fazer, porque o corpo de delito comprova, né, as marcas. Tem marcas que vão ficar visíveis, mas já outras ficam psicológicas, outras não ficam tão visíveis, como um soco, um tapa, né, um empurrão, já não demonstra tanto, mas no corpo de delito ele comprova os maiores danos, até mesmo violência sexual, né? Sim. Que a vítima é exposta. Também existem
as casas de acolhimento, que as meninas até comentaram, né, entre conversas com a gente, que essas são casas específicas, elas não são divulgadas, né, do governo, e aí é quando tira essa mulher do lar, e aí ela acaba tendo meio que sua vida privada por conta daquele indivíduo que causou a violência nela. Então, existem essas casas para acolherem essas mulheres que estão em situação de violência. Também tem a Lei Maria da Penha, como a doutora já informou, que visa atender os direitos dessa mulher e assegurar a vítima, bem como também existem... só um momentinho. Existem as defensorias públicas e defensoria da mulher, que são para aquelas mulheres procurarem assessoria jurídica. Nem toda família vai ter condições financeiras para estar arcando, mas assim, elas são pautadas nos direitos humanos, né? Então, aquelas famílias mais carentes conseguem esse acesso através da Defensoria Pública, onde a parte da jurisdição irá instruir, né, de como vai ocorrer todo o processo. Aí elas conseguem gratuitamente. Então, assim, já deu para perceber que ninguém fica sem atendimento. Sim. Né? Todo mundo tem direito a atendimento, seja pela Defensoria Pública, ou seja, né, quiser procurar um escritório de advocacia, está pagando ali. Eu acho muito importante a gente estar passando isso e sinalizando, porque muitas das vezes a pessoa que se encontra nessa situação fala, gente, eu não tenho condição de pagar um advogado, então nem vou procurar. Né? E uma vez que se sabe que dentro da Defensoria Pública também, ela tem esse braço que apoia, eu vejo que é algo, né, diferente. Sim. E que hoje aqui eu acredito que nós conseguimos passar um pouco para a população de um modo geral, para as pessoas que nos acompanham, e quem não está nos acompanhando agora, que vai ter oportunidade, né, de estar acessando depois as nossas redes sociais e estar tendo acesso a essa gravação, está buscando entender um pouquinho mais de tudo que foi dito aqui, de tudo que foi falado aqui, mesmo porque eu acredito que seja em qualquer desse tipo de agressão que nós citamos aqui, a gente sabe que uma vem acompanhada da outra, a gente consegue, sim, sanar todo esse sofrimento, porque isso traz uma série de sofrimento, né? E de desesperança para essa vítima, que ela consegue, sim, seguir, que não é o fim, enquanto a vida há esperança, que hoje nós temos, né, uma rede de apoio aí, tanto na parte do social, quanto na parte do judiciário. Nós temos aí profissionais que estão preparados para poder atender e abraçar essa causa e dizer para as mulheres, né? Hoje, no nosso dia tão importante, não é só questão de só celebrar o Dia das Mulheres, mas sim trazer também aquilo que é a nossa realidade. Sim. Né? Aquilo que nós precisamos de nos conscientizar, de entender do processo, de tornar aquilo assim próximo mesmo, porque quando nós temos empatia e nós entendemos também como as coisas funcionam, eu creio que fica bem mais fácil de ajudarmos a quem precisa, não é? Sim. E assim, Andressa, só para fazer um adendo da situação, é importante que todos que estão dentro de casa, que estão nos assistindo, estejam atentos aos sinais, né? Sinais, vocês que estão convivendo com as mulheres, você sabe quando sua amiga, sua mãe, sua tia, sua irmã não está bem. Então, aquela pessoa automaticamente ela fica apática, ela fica depressiva, a mulher tem a autoestima baixa. E, então, neste caso, então a gente tem que ficar atento nesses sinais de alertas, né? Ah, minha amiga está ficando assim, meio retraída, ela tem medo do marido estar achando que ela está conversando com alguém, ou o namorado, ela não pode pegar o telefone, que aí já fica assim, ai meu Deus, ele vai achar que eu estou tendo um relacionamento com alguém. Então, é importante que a gente fique atento a esses sinais. E aí, é importante também que a gente acolha essa mulher em situação de vítima de violência, escute, ter uma escuta atenta, né, a ela. Primeiro que a gente também tem que desmistificar os nossos preconceitos. Sim, não julgar. Isso aí, não julgar e não normalizar a violência contra a mulher. Porque é muito importante nesse processo que a mulher ela tenha o apoio da família e daquelas pessoas que são próximos a ela. Então, você que é a mulher que está nos assistindo, denuncie, não se cale. Se tiver que denunciar, procure a rede de apoio. É muito importante mesmo isso que você falou, porque muitas das vezes a gente acaba normalizando, né? É normal sentir ciúme, mas até que ponto? Sim. Pois né? Não é o jeito dele ser controlador. Não tem jeito de ser controlador. Porque quando nós vivemos um relacionamento, nós temos que ter direito ao livre-arbítrio, né? Sim. O nosso direito de ir, de voltar. E assim, onde existe respeito, existe confiança, não existe abuso.
Sim. Exatamente. E é importante insistir com essa amiga, essa mãe, essa irmã, porque é muito difícil e ele tende a isolar essa mulher, para que ela se sinta desamparada, ela pense, olha, eu não tenho para quem recorrer, eu só tenho ele. É assim mesmo. Então é importante a gente insistir. Ah, mas não tá dando jeito. Uma hora vai dar. Ajude, seja alguém com quem aquela mulher sabe que pode contar, porque isso faz toda a diferença na hora dela reunir as forças para sair desse relacionamento para abusivo. seguir. E até mesmo saber que ela tem alguém, que seja uma pessoa, mas alguém com que ela possa contar. Sim, então, assim, hoje eu estou desamparada, né? Por conta do agressor. Mas hoje eu tenho uma amiga, hoje eu tenho uma irmã, hoje eu tenho uma mãe, hoje eu tenho alguém que não está aqui para me julgar, e sim para me ajudar, para me apoiar. Eu cair, vai me ajudar a levantar, ajudar a prosseguir, retomar a minha vida, né? Sim. Que vida que segue. Então, finalizando o nosso bate-papo aqui, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Quero agradecer às nossas convidadas, né? A Isabela, a Juliana, a Nicole e a doutora Elidiane, todos vocês aqui, né? Hoje nós demos início a um projeto que é das nossas lives, né? Estamos fazendo ao vivo, então a gente sabe que ao vivo tudo acontece mesmo. Foi bem ansioso para nós aqui hoje, né? Todo mundo inaugurando aqui, mas é uma data que ficou marcada como sendo o nosso dia hoje, e trazendo para vocês essa mensagem da importância de reconhecer um agressor, de reconhecer uma vítima, de respeitar toda a história e de apoiar. Quando nós entendemos o que acontece, nós entendemos todo o processo que vem, nós temos braços, nós temos condição de sermos apoio, né, para essas mulheres, para essas pessoas, essas vítimas aí. E o mais importante é a sementinha que está sendo plantada hoje, porque eu tenho certeza que vai nos dar bons frutos. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui conosco. Tá? Muito obrigada às nossas convidadas e a todos vocês. E é isso, gente. Um excelente dia e parabéns para nós mulheres.